Ezequias tinha 25 anos quando ele subiu ao trono. O terrível Acás, seu pai, havia morrido. Ele tinha como modelo o rei Davi. O seu bisavô, o seu avô, o seu pai não serviram de modelo de conduta, de vivência para ele, porque ele tinha um outro jeito de ser. Em Davi, que é da tribo de Judá, da qual também veio Jesus. Ele buscou ali o seu modelo. Era um homem segundo o coração de Deus. Ele também se tornou um servo segundo o coração de Deus. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Porque o seu pai havia destruído tudo que estava dentro do templo e não permitiu que as pessoas adorassem ao Deus único. Ele plantou altares em vários pontos de Jerusalém e Judá e obrigou a que o povo prestasse culto aos seus deuses, aquela gama de deuses que fizeram a idolatria desse homem. E quando o rei prevarica e é idólatra, o povo também acompanha. E não foi diferente aqui. No primeiro ano, no primeiro mês, ele já foi consertar o que o pai dele havia destruído. A gente fica protelando, eu quero fazer a obra de Deus, mas nunca acha a hora de começar. O ano que vem eu começo o meu projeto, a semana que vem eu começo a ler a Bíblia. Ezequias foi diferente. Então ele juntou os levitas, os sacerdotes, e disse: santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Fizeram uma limpeza total e tiveram que se purificar primeiro, porque temos que nos purificar para que possamos seguir de acordo com a vontade de Deus. Eles não poderiam fazer um trabalho de purificação no templo se eles não tivessem primeiramente purificado a si mesmos. Os nossos pais voltaram as costas ao Deus de Israel, fecharam a porta do pórtico e apagaram as lâmpadas. Era muito importante que as lâmpadas permanecessem acesas. Tinham que, de 12 em 12 horas, ir colocar azeite para que essas lâmpadas não apagassem. Uma representação da presença de Deus naquele lugar. O antecessor, o terrível Acás, parou com tudo, não mais se queimou incenso a Deus, nunca mais eles fizeram holocaustos ao Deus vivo. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Por isso, nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Era um rei muito inteligente e de muita sabedoria, que ele compreendeu que se ele fizesse uma aliança com o Senhor, que é a melhor aliança que o ser humano pode fazer, a ira do Senhor se aplacaria, como de fato aconteceu. Então, quando nós falamos da fidelidade, nós estamos falando de tudo que o rei Ezequias fez. Os levitas purificaram o templo. Ele restabeleceu o culto ao Deus vivo. Voltaram a celebrar a Páscoa. Regulou as contribuições para os sacerdotes e os levitas, para que pudessem se dedicar exclusivamente ao serviço de Deus, porque eles estariam focados no seu ministério. E isso é muito importante, que nós foquemos no nosso ministério, qual é o nosso chamado, e fazer bem feito, e fazer de coração, de boa vontade. Porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas. Água é vida. Além de sábio, ele também era humilde. Ele não fez nada do seu próprio pensamento. Ele buscava a opinião de outras pessoas, mesmo estando hierarquicamente subordinados a ele, como ele buscou os príncipes e buscou os valentes para tomar opinião. E eles aconselharam a que ele tapasse a fonte das águas. E se aqueles homens acampados ao redor da cidade tivessem água, eles poderiam permanecer
por mais tempo ali naquele cerco. E faltando água, dificultaria muito a permanência deles ali, porque a gente resiste muitos dias sem alimentação, mas sem a água é impossível. Aquele ribeiro que corria lá de fora, ele foi desviado para servir o povo que estava lá dentro, não precisava mais sair para recorrer às fontes. Amigos do povo de Deus, eles reservavam uma água para eles, o restante das águas, eles colocavam veneno para que muitos morressem e para que outros desistissem de resistir. Eles não queriam que esses homens fossem revigorados e permanecessem ali, afrontando e humilhando o povo de Deus. Além de ter aqueles muros que já estavam lá, ele tinha que restaurá-los, porque havia brechas nos muros. O inimigo de nossas almas está sempre pronto a aproveitar essas brechas, penetrar por elas, corrompendo o que há de bom em nosso ser, porque o nosso adversário, ele quer que nós saiamos do caminho de Deus, abandonemos o Deus vivo, fazendo todo tipo de coisas erradas, porque ele não quer o nosso bem. Então, essas brechas que foram tapadas no muro é para que o inimigo não lançasse nada por essas brechas. É assim também que, através da leitura da palavra, através de uma vida casta, nós podemos tapar essas brechas de que o inimigo se vale para nos atacar. Ele ergueu torres, porque essas torres, elas são muito importantes, porque do alto a gente enxerga melhor. Ele levantou outro muro para que aumentasse a fortaleza. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. O Senhor fala para nós hoje, apesar das lutas, das dificuldades, das ameaças, das ciladas do inimigo, através de sua palavra, sede fortes e corajosos, não temais. Não temais é uma expressão que aparece na palavra de Deus inúmeras vezes. E não vos assusteis, porque uma pessoa que está temendo, que está assustada, ela se sente paralisada e muitas coisas que ela precisaria fazer, ela não faz, porque o medo realmente limita. Por isso que o Senhor pede que nós sejamos corajosos, para que nós tenhamos tranquilidade para avaliar o inimigo, para descobrirmos estratégias para que nós possamos livrar deles. E o melhor para nós é estarmos com o Senhor, ler a palavra, buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque o Senhor está sempre pronto a nos ouvir, a sua mão nunca está encolhida para o servo de Deus. O que está com ele, com o inimigo, não é Deus. E Deus está conosco. Do que qualquer exército, do que qualquer inimigo, nós podemos nos sobrepor, não por nossos méritos, não por nossas forças, mas pelo Deus que nós servimos, porque em nós não há força nenhuma. Então, o braço do Senhor não é um braço de carne, o Senhor é Espírito, e com eles um exército numeroso, incontável, mas o braço era de carne, pode ser cortado, pode ser vencido, mas o braço de Deus, a força de Deus, não há inimigo que possa vencer. Em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome, à sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Aqui eles começam a desafiar não somente o rei, como também ao povo. Eles falam que Ezequias pretendia deixar que o seu povo morresse de fome, fosse derrotado, também morresse de sede. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso?
Aqui está um terrível engano de Rabsaqué, que era o comandante que estava à frente daquela tropa, que estava ali desafiando o rei e o povo. Ele achou que estava falando alguma coisa contra o rei, mas na verdade, espiritualmente, ele estava falando algo a favor do rei. Ezequias tinha mandado tirar os altos, derrubar aqueles altares de deuses estranhos. É muito positivo para nós hoje, porque não devemos ter deuses, e sim honrar um único e verdadeiro Deus. Ezequias disse: vocês terão apenas um altar e apenas um Deus para adorar. E na cabeça desses homens de Rabsaqué e seus comandados, havia um prejuízo, porque vários deuses seriam mais fortes do que um único Deus. Aí ele cita que algumas nações já tinham sido tomadas e que aquele povo servia a vários deuses e que esses deuses não foram suficientes para tomar aquelas nações da mão de Senaqueribe. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê descrédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Nós constatamos a influência do rei sobre os seus súditos, porque a palavra do rei é a mesma palavra de Rabsaqué e de seus comandados, que quando o rei ele honra a Deus, os seus súditos o honram também. E o contrário também acontece. E eles clamavam alto contra Deus e contra o povo para que eles se sentissem inferiorizados e se entregassem. E eles permaneceram calados, porque eles estavam sendo orientados pelo rei Ezequias que não respondessem. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Um rei temente e um profeta de Deus se uniram para clamar. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Um único anjo foi capaz de acabar com 185 mil homens que estavam aquartelados ali para atacar. Ele nem precisou usar as armas que haviam sido forjadas. A arma maior, ele mandou, que é a arma espiritual. É o recurso dos céus. Um único anjo foi capaz dessa proeza. Sobre Acás, pai de Ezequias. Ele matava até seus filhos para honrar os seus deuses. Era idólatra, porque tudo de ruim esse homem fazia. Ele empalava os seus inimigos e também passava piche no seu corpo para que eles queimassem vivos. Fazia tudo enquanto é tipo de tortura. Ezequias escolheu o caminho do bem. Então não é sempre como o sociólogo John Locke disse que o homem é produto do meio, nem sempre, porque Ezequias, ele não tinha exemplo do seu bisavô, que era o rei Uzias, que pretendeu, como Saul, ser sacerdote. Estava no templo para queimar incenso, quando o sumo sacerdote Azarias e mais 80 sacerdotes o enfrentaram e ele não quis se render. Então, na mesma hora, uma lepra apareceu na sua testa e essa lepra tomou conta do seu corpo. E ele teve que ficar separado até a morte, porque a lepra não tinha remédio e altamente contagiosa. O filho de Uzias era Jotão. Jotão, que era o avô de Ezequias, virou as costas para o Senhor. Ele não entrou no templo, ele não levou o povo a adorar a Deus. O filho de Jotão era Acás, esse rei terrível. Ele não tinha um modelo positivo para seguir. Ele teve que buscar nos seus ancestrais,
nos seus ascendentes. Ainda bem que ele escolheu Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que nossos modelos de comportamento sejam pessoas que nos inspirem a fazer o bem. Por melhor de tudo, o nosso modelo maior é Jesus. Então temos que andar com ele, conhecê-lo, para que nós possamos imitar as suas atitudes. Tudo que diz respeito a Jesus é o bem, é a vitória. Deus está acima dos exércitos, Deus está acima de todo poder desta terra. Que o Senhor nos abençoe e perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.